Eva Braun foi amante de Hitler por 14 anos, esposa por 40 dias, sofreu por não ser amada, enfrentou a depressão, tentou o suicídio 2 vezes, é encarada por muitos como uma mulher fútil, mas há estudos e mais estudos que mostram que ela ajudou a pavimentar o simbólico do Hitler, aquele homem carismático. Eu vou te contar agora a relação estranha, amorosa de Eva Braun e Hitler. Eva Braun nasceu em uma família de classe média baixa, o pai era professor, a mãe era costureira, passou muitas dificuldades na infância, financeiramente. Aliás, não somente ela, mas a Alemanha de forma geral. A Alemanha tinha saído da Primeira Guerra Mundial destruída, moral, política, economicamente. Inclusive, essa situação pavimentou a chegada do nazismo, das ideias nazistas, com um tipo de vamos fazer uma Alemanha enorme, grande de novo. Braun chegou a estudar em um colégio, mas largou, não combinava com ela, ela queria festa, queria bares, queria fama. Aos 17 anos, ela conseguiu um emprego, e um emprego que mudaria a vida dela. Foi assistente desse cara que você está vendo. Esse homem era fotógrafo, amigo do Hitler, fotógrafo oficial do nazismo, tinha um estúdio e a Braun trabalhou com ele como assistente. Foi assim que ela conheceu Hitler, antes de Hitler ser chanceler. Eva Braun ficou encantada, não via defeitos nele, parecia que estava tendo contato com um mito com um passado muito complicado amorosamente. Primeiro que Hitler se envolveu com uma jovem chamada Mimi Reiter. Ela tinha 16 anos e ele tinha 38. Hitler fez os montes e ela até ameaçou publicamente falar que ele tinha relacionamento com uma menor. Mas brigas e brigas e brigas e brigas. E desesperada de ver Hitler ir embora, abandoná-la, Mimi tenta o suicídio, não consegue. Depois vem a sobrinha Geli, isso em 1928. A Geli era filha de uma meia-irmã do Hitler, a Angela, que foram morar com ele. E aí começa o relacionamento do Hitler com a sobrinha. É no relacionamento com Geli que aparecem todas as referências nos gostos sexuais de Hitler. Segundo vertentes históricas, ele gostava de sadomasoquismo, mundinismo. Bom, bota no Google aí. Hitler tinha esse caso, mas não assumia. Não podia assumir. Geli cobrava, falava, bom, você não vai me assumir ou não vai? E aí mais brigas, e o Hitler, com medo daquilo vazar para a imprensa de todas as formas, aos 23 anos, no dia 19 de setembro de 1931, Geli aparece morta no quarto, com um tiro. A arma é a do Hitler. Teve uma pressão enorme do partido nazista para que aquele caso tivesse um desfecho rápido, e o laudo, você sabe qual foi? Suicídio. Até hoje, há especulações de atuação da SS, a organização paramilitar nazista, e até do próprio Hitler ter dado fim à vida da jovem. Enfim, voltando para Eva Braun. Os pais dela eram contra o relacionamento com Hitler. Totalmente contra. Porque na cabeça deles e do próprio partido nazista era irregular. Aquele relacionamento era ilícito. Hitler não tinha interesse de se casar com Eva, o que aumentava ainda mais a raiva dos pais. E o não desejo de Hitler casar com Eva, com Mimi, com Geli, era por causa de uma estratégia de imagem que dava super certo, Não se casando, o Hitler era cobiçado pelas mulheres. Mulheres que eram a base de votos do partido nazista e que, não custa lembrar, ignorava as mulheres na hora de pensar politicamente. A gente vê esse jogo até hoje. Hitler era e precisava ser visto como um homem casado com a Alemanha. Um sonho de consumo das mocinhas. Várias, inclusive, não tinham vergonha de se declararem para ele, gritavam que queriam ter filho com ele. Os pais de Eva Braun aumentaram a pressão para a filha se separar de Hitler, não tinha como dar certo. Hitler, por sua vez, continuava ignorando o desejo da união, dizendo não a Eva Braun. Eva Braun, então, tenta seu primeiro suicídio. Em outubro de 1932, tiro no pescoço, sobreviveu. A irmã dela encontrou Eva toda ensanguentada, conseguiu salvar. Aquela tentativa de suicídio foi, claro que, coberta. A imprensa não deu um pio. Hitler continuava com a imagem ótima, a ponto de se tornar chanceler. Em 1934, o poder de Hitler aumenta. Após manobras políticas, ele se torna chefe de Estado e comandante-geral
das Forças Armadas. Hitler estava conseguindo avançar no seu projeto de poder e Eva emburacava numa depressão gigantesca. Eva até tentava se enganar, mas a situação era trágica, brigada com os pais, distante do que queria, servindo como cenário para Hitler. Em 1935, ela comete a segunda tentativa de suicídio. Mais uma vez, a irmã salvou. Essa atitude drástica fez o caso mudar, porque o Hitler se aproximou mais dela. Eva e a irmã começaram a ficar em Berghof, que era uma casa de refúgio. O Hitler adorava esse lugar, muitas reuniões aconteciam lá. Eva Braun não poderia se envolver nem aparecer só com pessoas de confiança. Pessoas de muita confiança, aí sim ela dava as caras como o que ela era de fato, né? Isso daí era extremamente humilhante. Para todos ela era a secretária, por isso também tinha acesso ao Hitler. Eva estava perto do seu mito, daquele que era o intocável, daquilo que valia para ela. Então, tudo bem. Por ter habilidades em fotos e vídeos, Eva produziu muitos materiais sobre Hitler, ele de diferentes maneiras, com criança, com cachorro, com um sorriso, com pobre, com rico, feliz, sendo humano, sendo humilde. A tão estudada propaganda nazista teve as digitais de Eva Braun. Hitler não demonstrava publicamente, nem assumia o relacionamento, mas demonstrava preocupação com Eva, principalmente quando a guerra se mostrava perdida, quando já se entendia que tinha ido tudo para o buraco, né? Então ele queria informações dela a todo momento. Em 1945, já com a certeza de que os aliados iriam vencer, a Eva Braun sai de Munique em direção ao bunker onde o Hitler estava escondido. Foi para morrer junto de seu amado. Ele tinha 56 anos e ela tinha 33, e esse romance tinha 14 anos. Ela organizou, inclusive, uma festa de aniversário para o Hitler no dia 20 de abril, que era o aniversário dele, quando ele fez 56 anos. As bombas soviéticas não paravam de cair em Berlim. Até criança estava sendo usada na luta contra os inimigos. Hitler e Eva se casaram no dia 29 de abril de 1945. No dia 30 de abril tomaram um café, depois à tarde foram se despedir para morrer. Hitler pensou tomar uma cápsula de cianureto, mas não confiava. Inclusive até testou com a cachorra, a Blonde, que morreu, mas o Hitler não confiava que ele iria morrer. A Eva toma cianureto e Hitler se assassina com um tiro. Os corpos foram incinerados no jardim. Chegava ao fim aquele estranho caso de amor. É claro que também há grupos históricos dizendo que Hitler e Eva fugiram para a América do Sul, mas aí é outra história.